Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você gosta dos meus vídeos, inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo novo. Sua inscrição é muito importante para me ajudar a continuar criando vídeos incríveis para você. Quando falamos de saúde masculina após os 60 anos, muitos homens acreditam que as maiores ameaças estão apenas no coração, na pressão arterial ou na força física. Mas existe um detalhe muito menos comentado e talvez até mais silencioso que pode estar prejudicando a vitalidade, a energia e até a autoestima: a forma como a masturbação é praticada ao longo dos anos. Esse é o ponto central que precisamos compreender desde já. Não é a masturbação em si que causa problemas, mas sim os hábitos incorretos que, repetidos ao longo de décadas, podem gerar impactos reais no corpo, na próstata, no cérebro e até na capacidade de sentir prazer. Muitos homens chegam aos 70 acreditando que a perda de sensibilidade é apenas culpa da idade, quando, na verdade, parte disso é consequência de padrões íntimos cultivados sem perceber. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Se você já passou dos 60, este pode ser um dos conselhos mais importantes para a sua saúde íntima e geral. Por isso, aproveite este momento, clique em inscrever-se no canal e ative o sino de notificações. Assim você recebe novos conteúdos que podem ajudar não só você, mas também outros homens que merecem viver essa fase da vida com dignidade, energia e confiança. Ah, e se este tema faz sentido para você, deixe também o seu like, isso ajuda muito a espalhar este conhecimento. Agora vamos mergulhar nos erros mais comuns que homens mais velhos cometem na masturbação e como corrigi-los antes que tragam consequências duradouras. Erram usar pornografia como estímulo principal. Um dos relatos que mais ouço em consultório vem de homens entre os 65 e 75 anos que dizem frases como: "Doutor, parece que não sinto mais nada como antes. É como se meu corpo tivesse ficado dormente." Quase sempre a raiz desse problema está no consumo frequente de pornografia. Durante a juventude, o cérebro é flexível, responde rapidamente e consegue lidar melhor com estímulos fortes. Mas depois dos 60, o sistema de dopamina responsável pela motivação e pelo prazer perde parte dessa flexibilidade. Quando o homem assiste diariamente a vídeos rápidos, intensos e cada vez mais variados, o cérebro se acostuma com um nível artificial de estímulo. O resultado? A vida real parece fraca em comparação. O toque perde intensidade, a excitação demora a vir e até momentos de intimidade em casal parecem sem graça. Esse processo é chamado de dessensibilização e funciona como um tipo de anestesia emocional e física. E aqui está um detalhe que muitos desconhecem: não é apenas a sensação de prazer que diminui. O excesso de estímulos visuais de alta intensidade está associado também à dificuldade de ereção, à menor liberação de hormônios que sustentam o bem-estar e até a queda da motivação em outras áreas da vida. Em outras palavras, o cérebro começa a buscar apenas a novidade digital, e isso compromete até a conexão emocional no relacionamento. A solução? Reduzir a dependência da pornografia e recondicionar o corpo ao prazer mais natural. Isso pode exigir paciência, porque o cérebro precisa de tempo para resetar, mas os resultados aparecem. Muitos homens relatam que depois de algumas semanas, a sensibilidade volta a aumentar e a conexão com o próprio corpo se torna mais profunda. Erro 2: masturbar-se sentado no vaso sanitário. Esse é um hábito que parece inofensivo. Afinal, o banheiro é um espaço privado, seguro, com porta fechada e pouco risco de interrupções. Mas existe um problema grave que poucos percebem: a posição. Ao se masturbar sentado no vaso sanitário, principalmente com o corpo inclinado para frente, a circulação sanguínea na região pélvica é prejudicada. Isso gera pressão sobre a próstata, sobre os nervos do assoalho pélvico e reduz o fluxo de sangue que deveria nutrir essa região. Com o tempo, essa prática pode causar gotejamento após urinar, maior dificuldade para esvaziar a bexiga, dor discreta na virilha ou na região lombar, desconforto durante a intimidade, e até sintomas de congestão prostática. Isso acontece porque o corpo masculino, especialmente após os 60, depende ainda mais de boa circulação para manter a função erétil e a saúde da próstata. E a postura no vaso faz exatamente o contrário: comprime, bloqueia e enfraquece. A alternativa é simples: buscar posições que não restringam o fluxo sanguíneo. Estar de pé, deitado ou mesmo inclinado de forma relaxada já reduz drasticamente a pressão na região pélvica. O segredo é dar espaço para que o sangue flua e a próstata não seja comprimida de maneira contínua. Erro 3: apressar a experiência. Outra armadilha comum é tratar a masturbação como uma tarefa rápida, algo para resolver logo.
Muitos homens que passaram a vida sob estresse carregam esse hábito para a intimidade consigo mesmos. O problema é que, depois dos 60, o corpo reage mal à pressa. Quando a experiência é apressada, o sistema nervoso entra em estado de alerta como se fosse uma corrida. O coração dispara, os vasos sanguíneos se contraem e o clímax chega de forma superficial. O resultado é um orgasmo que deveria renovar a energia, mas acaba drenando, deixando uma sensação de vazio ou até de cansaço. Esse padrão ensina ao cérebro que o prazer é rápido e raso, e com o tempo, isso contribui para a diminuição da sensibilidade. Muitos homens acreditam que a causa é puramente a idade, mas na verdade, é a forma como se condicionaram a viver o prazer. A correção passa por desacelerar, respirar, pausar, explorar as sensações sem pressa. Essa simples mudança transforma o momento em algo mais profundo, relaxante e até reparador para o corpo. Esses são apenas os 3 primeiros erros entre os 7 mais comuns, e cada um deles mostra como pequenos hábitos podem remodelar silenciosamente a saúde íntima masculina. Antes de avançarmos para os próximos, quero que você pense no seguinte: muitas pessoas que acompanham este canal ainda não são inscritas, embora assistam aos vídeos com frequência. Verifique se o botão de inscrição está ativado para você e, se não estiver, inscreva-se agora mesmo. Assim, você recebe em primeira mão os próximos conteúdos e não perde nenhuma dica que pode fazer a diferença no seu dia a dia. E já que estamos falando de hábitos e mudanças, compartilhe nos comentários. Você já percebeu algum desses erros no seu dia a dia ou em alguém próximo? Sua experiência pode ajudar outros homens que também vivem essa fase da vida. Na primeira parte, vimos 3 erros comuns que prejudicam a saúde íntima masculina após os 60: o uso excessivo de pornografia, a prática no vaso sanitário e o hábito de apressar a experiência. Cada um deles mostra como pequenos detalhes podem se acumular ao longo dos anos e gerar efeitos que muitos atribuem apenas ao envelhecimento. Agora vamos avançar para outros erros que, embora menos comentados, têm impacto direto na circulação, na força muscular, na próstata e até na autoestima. Erro 4: ignorar o assoalho pélvico. Poucos homens já ouviram falar sobre o assoalho pélvico, mas ele é tão importante quanto o coração e os pulmões quando falamos de vitalidade sexual. Trata-se de um conjunto de músculos localizados na base da pelve, responsáveis por sustentar a bexiga, a próstata e o pênis. Na juventude, esses músculos funcionam de forma quase automática. Mas após os 60, a falta de estímulo, os anos passados sentado e o acúmulo de tensão abdominal enfraquecem o assoalho pélvico. O resultado é sentido em várias áreas: ereções menos firmes, dificuldade em controlar o jato urinário, gotejamento após urinar, orgasmos menos intensos. Ignorar essa região é como deixar de cuidar da base de uma casa. Mais cedo ou mais tarde, toda a estrutura começa a falhar. A boa notícia é que é possível recuperar a força do assoalho pélvico. Exercícios simples, como contrair levemente os músculos usados para interromper o fluxo urinário, feitos por alguns segundos ao longo do dia, podem reativar essa musculatura. Além disso, manter uma postura ereta e reduzir o tempo excessivo sentado ajuda a não sobrecarregar a região. Esse cuidado, por mais simples que pareça, devolve não só o controle físico, mas também a confiança, algo que muitos homens perdem sem perceber. Erro 5: frequência exagerada ou insuficiente. Outro ponto sensível é a frequência da masturbação. Aqui não existe uma regra universal, mas sim um equilíbrio. Tanto o excesso quanto a ausência prolongada podem causar problemas. No excesso, o corpo se desgasta. A próstata pode ficar irritada, a energia cai e o interesse pela intimidade real diminui. A prática deixa de ser prazerosa e passa a ser automática, quase mecânica. É o tipo de hábito que drena a vitalidade em vez de restaurá-la. Na ausência prolongada, outro problema surge: a atrofia. Sem estímulo, a circulação sanguínea nos genitais diminui, os nervos perdem sensibilidade e até a ereção se torna mais difícil de sustentar. É como um músculo que não é exercitado, com o tempo perde força. O ponto de equilíbrio costuma estar em 1 ou 2 vezes por semana, praticadas com atenção e presença. Isso mantém o sistema ativo, a circulação saudável e evita tanto a sobrecarga quanto a estagnação. Aqui, o mais importante não é a quantidade, mas a qualidade da experiência. O corpo, especialmente após os 60, precisa ser ouvido. Ele dá sinais claros quando algo não vai bem, resta ao homem prestar atenção. Erro 6: usar pressão ou força em excesso. Este talvez seja o erro mais traiçoeiro, porque muitos homens acreditam que é apenas uma forma de compensar a perda de sensibilidade com o tempo.
No entanto, o uso de pressão ou força excessiva durante a masturbação é uma das principais causas de danos físicos ao pênis. Os nervos dessa região são delicados, e a fricção agressiva pode gerar microlesões, perda de elasticidade e até cicatrizes internas. Em alguns casos, isso leva a curvaturas, dor e diminuição permanente da sensibilidade. Mais do que isso, o hábito de usar força excessiva condiciona o cérebro a só responder a estímulos muito intensos. Isso torna a intimidade em casal ainda mais difícil, já que o toque natural do parceiro não consegue competir com a intensidade artificial criada pelo próprio homem. A correção é simples na teoria, mas exige disciplina, gentileza. Usar menos pressão, variar os estímulos, explorar diferentes ritmos e dar tempo para que o corpo responda naturalmente. Essa abordagem não só protege a saúde física, como ajuda o cérebro a reaprender a sentir prazer de forma mais equilibrada. Esses 3 erros: ignorar o assoalho pélvico, exagerar ou negligenciar a frequência e usar pressão excessiva, são responsáveis por boa parte das queixas que ouço em consultório. Eles afetam não apenas a saúde íntima, mas também a forma como o homem se percebe, sua confiança e até sua motivação em outras áreas da vida. Antes de irmos para o último erro, que é o mais invisível e ao mesmo tempo o mais prejudicial, quero propor algo. Se esse conteúdo tem feito sentido para você, compartilhe este vídeo com um amigo ou parente que também já passou dos 60. Muitas vezes, um simples gesto como esse pode ajudar outra pessoa a se livrar de anos de frustração silenciosa. Chegamos ao último ponto, talvez o mais invisível e, ao mesmo tempo, o mais destrutivo. Até aqui falamos de erros práticos: pressão, postura, frequência e estímulos. Mas existe algo ainda mais profundo que vai além do corpo: a desconexão emocional durante a masturbação. Erro 7: masturbar-se sem emoção, conexão ou intenção. Muitos homens, ao longo dos anos, transformam a masturbação em algo puramente mecânico. Não se trata mais de prazer, de descoberta ou de conexão com o próprio corpo, mas sim de um hábito automático, quase vazio. Isso pode acontecer por solidão, por rotina ou simplesmente por falta de atenção ao momento. E o resultado é devastador. O cérebro aprende a esperar prazer sem propósito. O corpo até chega ao clímax, mas a experiência não libera os mesmos hormônios benéficos que fortalecem o humor, a vitalidade e a motivação. Aos poucos, a intimidade deixa de ser fonte de energia e passa a ser uma fuga sem significado. Muitos homens descrevem essa sensação como apatia, indiferença ou vazio. O problema é que essa desconexão reforça um ciclo. Quanto menos emoção envolvida, menos satisfação o corpo sente. E quanto menos satisfação, mais o homem tende a buscar estímulos externos: pressão, velocidade, pornografia para tentar compensar. É como colocar um balde furado debaixo de uma torneira. Por mais água que se coloque, ele nunca enche. A saída está em resgatar a intenção. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Mesmo quando sozinho, é possível transformar o momento em um ritual de autocuidado, gratidão e conexão com o corpo que continua vivo, forte e merecedor de atenção. Esse simples ajuste: trazer presença, respiração, calma e até uma mentalidade de cuidado pode reacender a vitalidade que parecia perdida. O que todos os erros têm em comum? Se observarmos bem, cada um dos 7 erros apresentados tem uma raiz comum: a desconexão. O uso de pornografia cria desconexão do toque real. A posição inadequada desconecta a circulação. A pressa desconecta a mente da experiência. Ignorar o assoalho pélvico desconecta a base do corpo. A frequência extrema ou nula desconecta do equilíbrio. A pressão excessiva desconecta do prazer natural. A ausência de emoção desconecta da essência. No fundo, não é a idade a maior inimiga, mas sim a perda gradual de conexão com o próprio corpo, com as sensações e com o sentido da intimidade. Reconstruindo a vitalidade íntima após os 60. A boa notícia é que não existe idade limite para retomar essa conexão. Homens nos 60, 70 e até 80 anos podem recuperar sensibilidade, confiança e energia ao corrigir esses hábitos. A chave está em 3 pilares: gentileza com o corpo, reduzir a força, a pressa e os padrões automáticos. Consciência muscular e circulatória, dar atenção ao assoalho pélvico, à postura e ao fluxo de sangue. Intenção emocional, resgatar o prazer como um momento de cuidado e não de fuga. Pense no seu corpo como um carro clássico. Ele não perdeu valor com o tempo, pelo contrário, tornou-se mais especial. Só precisa de um cuidado diferente, mais atencioso, para continuar rodando com potência e elegância. Uma nova forma de olhar para si mesmo. Muitos homens chegam ao consultório acreditando que a vitalidade acabou. Dizem:
Doutor, isso é coisa da idade, não tem mais volta. Mas ao mudar hábitos simples percebem que a vida íntima não só pode ser restaurada, como pode ganhar uma profundidade que não existia antes. Isso porque, ao contrário da juventude em que tudo era rápido, impulsivo e instintivo, a maturidade traz algo valioso, a capacidade de apreciar, sentir e valorizar cada detalhe. A intimidade, quando vivida com consciência, pode deixar de ser apenas descarga física e se tornar fonte de energia, bem-estar e até de renovação emocional. Um convite para a transformação. Agora que você conhece os 7 erros mais comuns, a decisão está nas suas mãos. Não é sobre perfeição, mas sobre pequenas mudanças. Corrigir a postura, desacelerar, cuidar do assoalho pélvico, diminuir a pressão, buscar intenção cada passo já é uma vitória. E lembre-se, não há nada vergonhoso em se tocar. Vergonhoso é deixar o corpo envelhecer sem cuidado, é ignorar os sinais e desistir de sentir. O que você faz com essa informação define como serão seus próximos anos, de apatia ou de vitalidade. Se essa mensagem trouxe clareza para você, deixe aqui nos comentários o que mais chamou sua atenção. Muitas vezes, o que você compartilha pode ser justamente o que outro homem precisava ouvir para mudar também. E antes de sair, verifique se você já está inscrito no canal. Mais da metade das pessoas que assistem ainda não ativaram a inscrição, e acabam perdendo conteúdos que podem transformar essa fase da vida. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Porque no fim das contas, seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão no jeito como você escolhe viver cada capítulo daqui para frente.